tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIO Cast, uma dose de tecnologia da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia, um parceiro completo. CIO Cast. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sanz Almeida, nós estamos aqui no 20º episódio do podcast CIO Cast. Nós estamos aqui hoje com o professor Marcos Monteiro. O professor Marcos Monteiro ele é presidente da Associação Nacional de Peritos em Computação Forense, a APECOF. É organizador e autor do livro Informática Forense e da coleção Tratado de Perícias Forenses da editora Leude. Coautor da obra Da Prova, Investigação Criminal pela Defesa, da editora Almedim. Coautor do Código Deontológico de Boas Práticas de Investigação Defensiva da Associação Brasileira de Criminalística. Possui certificação internacional de perito forense. É proprietário da empresa MM Forense e professor de várias instituições de pós-graduação. Marcos, obrigado aí por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado aí por estar aqui conosco hoje. Opa, obrigado. Muito obrigado você por esse convite. Né? Legal. Hoje a gente vai falar sobre engenharia social e a gente trouxe aqui o Johnny. O Johnny é Head de Cibersegurança da Wiser Tecnologia. Trouxe aqui para contribuir aqui hoje nesse episódio. A gente vai falar de um tema muito importante, um tema ligado com vários aspectos voltados à segurança da informação. Bem-vindo aí, Johnny. Acho que é o primeiro episódio, inclusive, do Johnny aí no podcast, né? Sim, estou estreando aí, mas tá indo muito bem aqui. Vai ser muito legal hoje. Show de bola, pessoal. Nós iniciamos aí relativamente recente aí com os episódios em vídeo, né? Você que vem acompanhando a gente desde o início aí do podcast, nós atuávamos somente com a parte de áudio, né, no Spotify. E aí os últimos episódios, conforme você já está acompanhando, também estão presentes, né, disponíveis aí em vídeo através do YouTube, né? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de engenharia social, como eu havia mencionado anteriormente. Mas antes da gente entrar no tema, né, como até um padrão aqui do nosso podcast, a gente quer ouvir um pouco do Marcos sobre a trajetória dele, como é que o Marcos parou aí, né, como dono, proprietário aí da MM Forense, como que o Marcos chegou nisso. Acho que o pessoal aí está bem curioso aí para saber a trajetória do Marcos. Então, Marcos, queria que você compartilhasse aí conosco aí como que foi essa trajetória aí, nada recente aí, né, já é de longa data aí. Eu gosto de parafrasear o Júlio César Neves, né, um dos pais aí do Shell Script no Brasil. Eu sou da época do bit lascado. Você imagina, eu conheci informática aos 11 anos, eu tive a sorte de conhecer aí um projeto social aí que ensinava MS-DOS, na época não existia interface gráfica, até hoje eu não gosto de interface gráfica, inclusive eu sou muito mais lerdo usando o mouse do que digitando alguma coisa, né? E aí eu conheci lá aquele MS-DOS, depois eu conheci a linguagem de programação, eu comecei a escrever de sistemas, né? Comecei a escrever sistemas era sistema para ordem de serviço, sistema de farmácia, sistema para locadora. Fui programador da época do Clipper, que era a linguagem mais comercial que existia na época. Realmente. Aí COBOL já tinha, apesar de ser um pouco antigo, falando mais de 30 anos atrás, COBOL é anterior a mim, mas eu ainda peguei COBOL. Fui atrás de aprender um pouquinho de COBOL, C. E pelo incrível que pareça, até hoje eu não vejo a menor graça em orientação a objeto. Né? Se eu sou um cara procedural, se no mestrado passaram... Um cara da antiga, um cara raiz. Eu não vejo... Cara, eu chamo de programação Playmobil. Eu sei lá, acho esquisito. Não tenho muito tesão nisso aí. E aí, em cima, comecei nessa história. E eu sou de uma época, e só muita gente antiga que vai saber... Existia uma época que hardware dava muito mais dinheiro do que software. Sem dúvida, peguei essa. O programador era liso e o cara de hardware era o cara, né? E aí eu, apaixonado por querer ganhar dinheiro, já que eu não tinha nem computador em casa, perceba, eu desenvolvia, mas usava o projeto social, passava o dia lá nessa parada lá, fazendo, escrevendo, botava num disquete e ia atrás de vender meus sisteminhas. Que foi, acho que o primeiro contato meu de segurança foi a necessidade de meu software não ser pirateado. E aí eu sou de uma época que a gente fazia, sabe o quê? Eu não sei se o Johnny aí já vivenciou essa época. A gente pegava um disquete, pegava uma agulha, furava a agulha,
Aí fazia o scan disk, verificava qual era o setor que estava defeituoso, e na hora de compilar o software botava um if. Sim. Se setor não funcionasse, o software rodava. Então, era um hard key. Ainda estava comentado no if, né? Sim, eu tinha que fazer para cada cliente, né? Outra coisa que eu botava o cabeçalho e o cabeçalho de qualquer coisa, documento que fosse impresso, era compilado dentro. Se o cara mudasse o número de telefone, tinha que pedir para a gente compilar de novo. Então era meios de que eu ainda, olhando para trás hoje, disse, não, aquilo ali era segurança. Sim, era hard lock. Sim. Era um hard lock aí, né? E tal. Muito interessante. A parte de desenvolvimento, a gente foi evoluindo. E aí um outro contato meu que eu tive com segurança, sem saber que aquilo era segurança, foi... Percebeu, eu era de menor, além de prescrever aquilo ali, eu era de menor, né? Um amigo que tinha um software de locadora, inclusive era um software concorrente, ele tinha comprado o software. Para o pessoal entender, antigamente você comprava software, você não comprava licença de software. O conceito de licença de software não existia. Existia você comprar ou não um software. Era licença vitalícia, né, que chamava. Era. Na verdade, não existia licença vitalícia porque o conceito de licença não existia. Existia o conceito de comprar ou não comprar. Correto. Porque tinha até pouco conhecimento do usuário de instalar um software, né? Eles não conheciam muito. Então, o cara, quando comprava, você ia lá, instalava e deixava, pronto, está entregue. Dá César o que é de César, né? Acho que a revolução no mercado de software se deu pela Microsoft. Porque quando o cara chega... Porque antigamente você comprava um computador que vinha com todos os softwares. E aí chega Bill Gates com uma ideia de você comprar um computador de um e software de outro. E aí o cliente passa a entender que existe um computador da IBM e um software da Microsoft. E aí começou a criar um mercado de software. Mas ainda assim você comprava um computador que vinha tudo. Até que houve a evolução de que, não, peraí, em vez de eu ganhar só uma vez, vamos ganhar todo dia, né? Vamos ganhar um pouquinho... Sim, né? lugar, né? De vez em quando, vamos ganhar. E aí, nessa história de que vamos ganhar de vez em quando, vamos ganhar com frequência, criou-se a licença. Esse colega, esse amigo meu, ele tinha comprado um software na época que se comprava, e o cara que vendeu o software passou a licenciar. Um belo dia, o software deu problema. Quem é programador antigo sabe que programa em Clipper, quando dá problema, é só apagar os arquivos de índice, os NTX. Só isso, não existia outro tipo de manutenção. Ele levou o software para fazer essa correção, que não vai dizer só deletar os NTX. Quando voltou, o software todo mês travava. Todo mês dava um problema. Então o cara fez uma crocodilagem, né? Sim. O cara fez uma sacanagemzinha lá, foi lá. E aí, quando ele me falou isso, rapaz, ele me procurou, na verdade, que ele queria mudar de software. Marco, eu queria comprar o teu software que eu já licenciava. Queria comprar o teu software porque esse outro aqui não presta. Aí eu olhei para aquilo ali e disse, não, peraí, que isso aqui tem safadeza. Não vou lhe vender meu software não, deixa eu só dar uma olhadinha. Eu levei para casa, desassemblei a engenharia reversa, né? E aí em cima daquela engenharia reversa eu fiz aquele bypass aonde estava travando todo mês. Eu fiz isso de graça, só pelo síndrome de Robin Hood, né? Assim, eu estava fazendo aquilo ali. E aí hoje eu entendo que aquilo que eu fiz ali tem uma relação direta com a área de segurança da informação ou eu craquear um software, que eu não entendi esse conceito. Estou falando que eu devia ter uns 13 anos de idade, alguma coisa assim. 13, 14 anos. Eu era bem novo, assim. E aí, por exemplo, esse conhecimento adquirido na época, que depois eu fui brincando com outro tipo de software, né? Aí peguei softwares grandes que já funcionava com aquele hard lock, aí eu pegava, fazia também, desassemblava para ver onde estava a mudança de chave, criava uma DLL. Eu começava a fazer isso, mas nunca com nenhum objetivo financeiro. Era só pelo descoberta. Sim, né? Curiosidade. Era curiosidade em cima disso. Depois eu fui para a área de hardware, que estava dando mais dinheiro, fazia upgrades. E nessa história de ir para a área de hardware, o meu primeiro cliente de hardware, e é uma história um pouco mais longa, a gente pode falar sobre o primeiro cliente de hardware, foi um delegado da Polícia Federal. Ué, você já começou, né? O primeiro cliente de hardware. E aí, de posse, com esse primeiro cliente de hardware, eu passei a conhecer outros clientes também da Polícia Federal e comecei, muito novo, colaborar aí de forma muito informal. Então, seu primeiro contato foi através do hardware?
Foi, com a Polícia Federal foi. Inclusive foi por causa da Polícia Federal que eu tive a necessidade de conhecer redes. Olha só porque que eles interessante, tinham um problema uma época lá na Rede Novel, não existia gente eram os Muito próprios difícil. agentes que tentavam ajeitar lá. Isso deu um problema na Rede Novel. Eu sabia um pouco de Rede Novel por causa dos sistemas em Clipper, né? Que era, a gente colocava naqueles protocolos IPX e SPX. Mas, cara, vou ver se eu consigo resolver aqui. E aí eu fui conhecer redes. Então, meu primeiro contato com redes foi Novel, depois eu fui para FreeBSD, depois eu fui para Unix, depois eu fui para Linux, e que depois é que eu fui para o Windows Server. Ou seja, estava em decadência, percebeu? Né? Aí depois é que eu fui conhecer o Windows Server. Então, minha história ela é muito estranha, ela é muito esquisita. Ela não começou de uma forma normal e gradual. Tinha épocas da vida, quando eu fui fazer a faculdade, eu já era gerente de informática da Unimed. Né? Então, eu era gerente de informática da Unimed. Eu tive a oportunidade de trabalhar no momento em que eu era gestor e que um analista de sistema era meu professor na faculdade, na graduação. Olha só. Entendeu? Que você conhece, inclusive, um grande amigo meu, ele era analista de sistema e eu era gestor. Legal. E à noite ele descontava a raiva que eu fazia ele. Que era professor na Para se inverter, o jogo virou, não é mesmo? O jogo virou, né? Eu me lembro até uma vez, o meu grande amigo Fabrício, né, que você conhece mais, eu me lembro que virou depois superintendente de TI lá, CIO, né? Eu era gestor dos laboratórios de análises clínicas da Unimed, estou falando de 2004. Sim. Entendeu? Então foi quando eu entrei na graduação. Quando eu entrei na graduação, eu já tinha um histórico na área de tecnologia já desde os 11 anos. Eu já tinha bastante experiência, tinha implementado projetos milionários aí de alguns governos, já tinha feito um monte de coisa. A história é bem longa, na verdade. Legal. Marcos, e vamos seguir um pouco para o tema aqui a nível de conceito. Engenharia social. O melhor conceito que você entende para a gente classificar engenharia social, já sem muitas delongas, já indo diretamente ao tema. Eu primeiro vou citar o meu grande amigo Spencer Totsidle, o único brasileiro que é doutor em penal informático. É um grande amigo meu, pessoal. E ele já se chateia muito quando alguém usa o termo engenharia social. Ele fala que o termo correto é engenhosidade social. E por essa razão, toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre o tema na frente dele, eu falo, obviamente, sobre engenharia social, que é para fazer raiva a ele. Sim. Né? Amigo serve para isso, para a gente fazer raiva. Quebrar o gelo logo, né? Exatamente. Então, a engenharia social ou engenhosidade social, depende a quem você queira fazer raiva ou não. Ele parte da ideia de você adquirir a confiança do alvo, e a partir dessa confiança você comete ali o que normalmente é crime. Então você imagina que você vai executar algum procedimento conhecido na área de segurança como incidente de segurança de informação, em que em um dado momento você precisou adquirir a confiança daquele alvo. Isso pode ser tanto por fala, por meio eletrônico, não importa, existem vários meios, mas o ponto auge, o ponto importante é adquirir a sua confiança. A partir daquela confiança, ele cometeu um próximo passo que pode ser já a invasão propriamente dita ou um meio, né, uma etapa que vai resultar naquela invasão. Entendeu? Eu não consigo diferenciar. Aliás, tecnicamente é possível diferenciar, mas antes de usar-se o termo engenharia social ou engenhosidade social, já se conhecia o termo estelionato. Sim, eu ia falar isso. Né? A diferença gente enganando a outra tem desde que o mundo é mundo, né? Mas quando eu olho para o tipo penal, artigo 171, na verdade o estelionato ele tem uma finalidade econômica muito específica. Então você adquire aquela confiança para você cometer aquele crime, existe uma finalidade, existe um objetivo associado àquela finalidade. Na área de segurança da informação, você pode, com aquela engenharia ou engenhosidade social, você ter um passo que não é o passo final e que não necessariamente você teve um ganho financeiro diretamente. Então, assim, é possível sim você ter uma engenharia social que o tipo penal especificamente não necessariamente vai virar um estelionato. Apesar de que existe hoje já o estelionato eletrônico, aí já é outra questão. Sim. Logicamente que o nosso podcast aqui ele é voltado, né, para a área de tecnologia, mas até se expande bastante, né, em relação a outros meios, né? Não necessariamente voltado para a área de tecnologia. Engenharia social, até como você trabalhou bem o conceito aí, pode ser um golpe qualquer, usando o meio eletrônico ou não, né? Usar
ali engenharia social para coletar informações e aplicar um golpe. Se popularizou muito, eu lembro alguns anos atrás, aquela famosa ligação que alguém ligava, né? Principalmente quando pegava ali alguém idoso, alguém mais desavisado e falava, como é que é o nome da sua filha? Alguma coisa assim, ou diretamente, olha, Marcos, eu estou com a sua filha. Aí a pessoa responde, quem? A Joana? Isso mesmo, a Joana. E aparecia uma mulher chorando e a pessoa achava que era a Joana. E ali a pessoa, involuntariamente, ali pela emoção ali do negócio, falava o nome da filha, né? E aí acabava fazendo ali o golpe, aplicando o golpe, enfim. O trabalho era mais... Quando ele era mais bem feito, eu vou falar desse mesmo golpe de você, eu sequestrei a sua filha, como é que acontecia? Você ia para uma fila de cinema e naquela fila de cinema chega uma pessoa com uma cadernetazinha e te oferecendo uma revista. Né? Venha fazer um cadastro aqui para ganhar essa revista, não sei o quê. E aí, o que aquela pessoa está vendo em você? Está vendo como você está vestido. Ok? Aí depois ela vai evoluir para uma informação que ela precisa, porque adquirir a confiança ela é muito poderosa quando a pessoa que quer adquirir aquela confiança tem informações suas. Sim. Então você preenchia uma ficha, aquela ficha tinha lá o seu nome dos seus pais, o seu telefone, né? E aí depois você vai entrar no cinema. Presumindo-se que você é uma pessoa educada, você pega o seu celular e bota no modo avião nas próximas 2 horas, em média, que aquele filme vai acontecer. Naquelas 2 horas, então, eu ligo para os seus parentes, porque eu tenho o seu telefone, eu tenho o seu nome, eu tenho como você está vestido, eu tenho informações suficientes para te convencer de que, de fato, você foi sequestrado. Se você tem um espírito, que você tem um sangue frio de tentar ligar para a pessoa para saber se aquilo é golpe ou não, você percebe que o número daquela pessoa está desligado, porque na verdade ela está no cinema. E aí o golpe ele era muito mais eficiente. É quando a engenharia social, vamos dizer assim, ela entendeu que com um dado... É interessante, aqui, né? O Johnny ele sabe muito bem disso. Existe aquela ação direcionada e existe aquela ação furtiva. Qual é a diferença daquela ação direcionada e a furtiva? A furtiva é a maioria das vezes. Por exemplo, eu vou mandar um e-mail para 1000 pessoas dizendo que as 1000 pessoas ganharam um voucher de uma pizza, numa pizzaria tal. Né? Ou fazer uma coisa mais recente que está cada vez mais comum. Eu vou mandar um e-mail para 1000 pessoas dizendo, invadir seu computador. Vejo que aqueles sites em que você está acessando, né? Eu estou vendo aqueles sites que você está acessando, hackeamos sua câmera e vimos você apreciando aquele site. Temos esse vídeo e vamos divulgar se você não pagar aí X bitcoins. Quem nunca recebeu esse e-mail? Sim. Esses 1.300 acham que aconteceu mesmo, né? Sim, porque, primeiro, o criminoso nem lhe conhece. Você, por acaso, tem uma base de e-mails que o cara está mandando esse e-mail list, né? Está mandando esse e-mail para 1000 pessoas. E a única diferença é que é o nome da pessoa, que apareceu o nome lá no começo do título, e o texto é o mesmo para 1000 pessoas. Se você for olhar para aquela carteira de bitcoins, naqueles dias, você vai perceber que ele recebeu várias transferências de valores iguais de bitcoins. Ou próximos, né? Porque vai depende da cotação do bitcoin, mas você vai ver que é um valor muito próximo do bitcoin. Isso é furtivo. Ele vai mandar para 1000 pessoas, 10 vão cair, 50 vão cair, 100 vão cair. Ele não lhe conhece. Ou aquele site que ele é invadido, por quê? Porque ele está na versão tal do Joomla e você sabe que descobriu-se aí uma nova vulnerabilidade numa versão tal do Joomla, que já surgiu um exploit para aquela versão, e o cara vai varrendo na internet quem tem aquela versão do Joomla até quem tiver e vai invadir. Ele nem te conhece. Não é pra você ficar com raiva do criminoso. Ele nem te conhece, é nada pessoal. Sim, desculpa aí, não é nada pessoal. É só trabalho, né? É só trabalho. Não é nada pessoal. Isso não é nada pessoal porque é furtivo. Sim. Ele vai mandar para 1000 pessoas. É um funil, a né? quantidade de vezes, ele manda para X pessoas e... A quantidade de vezes que eu recebo ligação, o SMS, o WhatsApp de golpe para mim, se o cara me conhecesse, ele não ia tentar me dar um golpe, obviamente, porque ele sabe que o meu trabalho é esse. Sim. Mas por que ele manda para mim? Porque por acaso eu estou nas milhares de bases de dados. Sim. Isso é furtivo. O ataque direcionado já é bem feito. O ataque direcionado, ele se tem um cuidado de estudar sobre o alvo. Sim.
Então ele pesquisa sobre o alvo. Então ele vai chegar para você e vai dizer coisas que de repente você imaginaria que só aquela empresa tal saberia. Sim. Alô, tudo bom, fulano? Bom dia, seu Marcos. Aqui é da operadora de cartão de crédito. Nós identificamos uma vulnerabilidade aqui. Mas primeiro vamos fazer uma confirmação. O seu CPF é esse? Aí eu digo, pô, o cara sabe meu CPF. O seu nome completo é esse? Isso é. Sua data de nascimento é essa? Isso é. Não, ganhou confiança, criou um vínculo ali. Criou um vínculo. Mas mal ele sabe que é uma base de dados vazada. Sim, é isso que eu ia falar. Entendeu? E que acontece muito, né? Aí este golpe ele passa a ser mais efetivo porque o criminoso ele passou a entender que usando os seus dados ele vai adquirir a sua confiança. Sim. Hoje as redes sociais estão cada vez mais sendo invadidas. Antigamente, você imaginar, eu atuei no caso lá a invasão do Instagram do Fortaleza Ordinária, né? Ficou bem popular. O Fortaleza Ordinária ele foi isso. Ele foi invadido, né? Um cara pegou e roubou aquela conta do Fortaleza Ordinária utilizando o SimSwap. Direcionado? Portabilidade. Foi direcionado. Foi direcionado, mas aí invadir uma conta sempre é direcionado, né? Não tem como fazer de outra forma. Aliás, até tem quando ele nasce atrás na coleta de informações. Exato, mas nesse caso, ele sabia o número de telefone, o número de telefone era público, era o mesmo número de telefone que era público, era o número de telefone da conta, associado à conta, que é a primeira vulnerabilidade aí, importante compreender. E aí o criminoso, ele foi vamos dizer, eu não me recordo agora, vamos dizer que o seu número de telefone fosse da operadora TIM. O criminoso ele não tinha ninguém da quadrilha dele na TIM, mas tinha em outra operadora de telefonia. Vamos supor que fosse Claro. E aí alguém lá fez a portabilidade. Então ele foi um SimSwap a partir da portabilidade ainda, né? Que aí recentemente a Anatel agora criou uma camada de proteção para isso, que é você confirmar que você realmente requisitou aquela portabilidade, senão ele cancela. E um parêntese aqui, pensando, deveria ser básico, desde o início, né? Mas tudo bem. Desde o início é básico você imaginar que dentro da operadora de telefonia tem pessoas minimamente decentes. Indo por este princípio, concordo plenamente. Né? Entendeu? E aí, você imaginar, você acabou de determinar agora uma piada antiga entre uma briga entre Microsoft e Tesla, né? Vou abrindo parênteses porque você me lembrou isso agora. Reza a lenda que há muitos anos atrás o Bill Gates tinha falado que um carro da Microsoft, um carro com Windows, seria muito melhor do que um carro da Tesla com a operação que tinha na época. E reza a lenda que o Elon Musk falou, isso só teria um problema. Qual é? Que na hora que o carro fosse bater, em vez de o airbag acionar, ele ia dar aquela mensagem. Você está certo disso? Você pedir confirmação. Sim. Só esse problema. Seria mais ou menos isso. Então, em tese, não era para pedir confirmação de uma coisa que você requisou diretamente à sua operadora. Sim. Em tese, isso era para ser suficientemente seguro. Até que se mostrou que não, e aí teve talvez tardiamente, talvez demorou-se muito para isso. Mas perceba, isso só resolve um problema da portabilidade. Não resolve o problema de você estar naquela operadora específica e o cara clonar, né? Ele resgatar um chip naquela. Sim, ele resgata em outro SIM card e pronto. Né? Exatamente. Aí não resolve isso. Mas no caso lá do Fortaleza Ordinária, o cara fez a portabilidade, de posse aquele chip, foi lá e resetou a senha, né? Pediu resgate daquela senha e tal, se apoderou. No dia seguinte, aquela conta que tinha X seguidores estava sendo vendida no Mercado Livre, como diz a história. Né? Estava sendo vendido aquilo ali. Então, era o mercado que alimentava antigamente. O mercado antigamente de quem invadia contas era: eu quero muitos seguidores porque eu quero vender isso. Sim. Então, sei lá, estava R$4.000 e poucos a venda do perfil com muitos seguidores. E o pessoal compra. Sim. Entendeu? Hoje não. Hoje em dia você pode ter 10 seguidores. Você é meu alvo para invadir. Por quê? Porque eu quero adquirir a confiança daqueles seus 10 seguidores. Sim. O objetivo hoje é meio para um fim, e o meio para o fim eu vou invadir para ter a confiança adquirida dos seus seguidores, para a partir daquilo ali cometer outros
Sim. crimes, outros golpes, o que Sim. for. Entendeu? Porque aí o cara lança uma promoção lá, todo mundo confia, já vi Você várias tem 1000 vezes. seguidores, aí tem 1000 pessoas que confiam em você. Eu quero essa confiança, eu quero hackear essa confiança. Sim, Então, hoje o objetivo é esse. Você tem alguns golpes que nem precisam invadir nada, né? Esses jogos do tigrinho, do aviãozinho aí, não deixa de ser um golpe aí, né? Mas aí é outra discussão. Mas só voltando um ponto aí que você falou aí, Marcos, sobre essa parte de dados vazados. Eu cheguei a passar uma situação, não chegaram a aplicar o golpe, mas tentaram em outra experiência profissional, acho que o Johnny vai lembrar, e foi dados vazados de uma operadora de telefonia, que era um grande fornecedor da empresa lá onde eu atuava. E eles tinham uma conta, ligaram lá para o setor financeiro, com todos os dados em mão, CNPJ, razão social, até contrato social, sabe? Eu quero sócios da empresa, ligaram pedindo para falar com o sócio da empresa. E aí a área financeira, é da área financeira? É porque eu sou da operadora X. E a conta de vocês, que eram alguns milhares de reais, tá com um problema no código de barra e eu preciso mandar um novo, inclusive o valor é menor, sei lá, 10% menor do que esse aí. E aí qual o e-mail que eu posso mandar? É esse aqui que está cadastrado? Financeiro, @babababababá? É sim. E aí o que a moça que atendeu falou? Você me manda que aí eu vou validar com o gestor da área responsável, o Sanzio. Aí já falou o meu nome. Aí tudo bem, a pessoa captou o meu nome e, sei lá, de tarde já me ligaram. A pessoa ligou direto para mim. Então ligou no PBX, pediu para passar para a de TI, passaram para a de TI. Aí quando pegar, é porque é o fulano da empresa X, é porque está com um problema na fatura de vocês. E eu liguei para o financeiro, ele falou que o responsável é você, mas eu já mandei para eles. Então, aí eu achei aquela conversa muito estranha, porque como era um fornecedor grande, tinha um executivo que me atendia. E quando existia alguma coisa, esse executivo ligou para mim. Eu falei, peraí. Não, eu falei, mas eu não alertei o golpista, né? Mas eu liguei a minha orelha, né? Falei, não, tá bom, eu vou ver aqui. Tranquilo, muito obrigado, inclusive. Viu? Tá bom, não. Desliguei o telefone, lá vem a pessoa apressada. Olha, precisa assinar aqui, precisa aprovar no sistema, porque tem que pagar, porque o vencimento é amanhã e tem o prazo do financeiro. E olha que coisa boa. O gatilho da urgência, sempre tem. E olha que coisa boa, tá 10% mais barato. Aí eu falei, não, filha, vamos lá, senta aqui. Tá 90% mais caro. Deixa eu te explicar, tá 90% mais caro. E na fatura antiga? Aí eu coloquei as duas, na linha digital eu já captei a mensagem. Não, daqui é um golpe, eu tenho certeza do que eu estou falando. Não, como assim? Aí eu fui explicar para ela, até para ela ganhar esse feeling nas próximas, que iam ter mais, né? E aí, logicamente, obviamente, a gente notificou o fornecedor para ele tomar as medidas cabíveis, porque ficou muito óbvio que foi um vazamento lá dentro, internamente, né? Mas, assim, se eu tivesse desatento, tivesse qualquer outra coisa, eu tinha levado um golpe de alguns milhares de reais, né? E foi exatamente o caso que você falou. Foi que deveriam ter pessoas decentes, né, na operadora, mas acontece muito aí, né? E esse caso aí eu vivi ele. Não ouvi falar, vivi ele. E a importância do caminho reverso, né? Exatamente isso que você citasse. Olha, não existe remédio mais eficiente para o combate à engenharia social que o caminho inverso. Se alguém liga para você, você liga de volta. Sim. Nunca, obviamente, para o número de telefone que te ligaram. E se você que está vendo isso, você está começando a ficar preocupado, agora você vai entrar em desespero. Por quê? Existe uma técnica cada vez mais fácil de ser reproduzida, chamada Spoof Call ID. O que é o Spoof Call ID? O cybervagabundo, ele utiliza-se de uma... Cybervagabundo é ótimo. Desculpa interromper, mas eu vou anotar isso aí, eu vou usar bastante agora. Né? O cybervagabundo, ele vai ali, ele se utiliza-se de uma plataforma de VoIP que permite alterar os dados do número de telefone VoIP. Sim, o famoso número de A, né? Famoso número de A, né? E ele assume qualquer número de telefone. Sim. Então ele pode assumir o seu número de telefone. Sim, total. Então não é incomum hoje em dia mais você receber uma ligação do banco, de um número de telefone do banco, que aparece no seu BINA, que é do banco, é o número que você já conhece, o número que você garante que com certeza é ele, e não ser. Sim. E assim, Marcos, existe um regulamento na Anatel escrito que nenhuma operadora pode fazer isso. Na prática é outra coisa. Mas não já é uma questão, aplicação. Exatamente. VoIP. Mas quando ele vai sair no tronco para a rede pública deveria filtrar.
tecnicamente para não permitir. Porém, na prática, não é. As herbes, ainda hoje, as herbes têm vulnerabilidades de protocolos nas herbes que permitem invasão, que é conhecida há uns 30 anos. Sim, tem rede dos anos 80 e hoje, claramente, tem rede sendo utilizada de tecnologia dos anos 80 até hoje. Então assim, não vai ser isso que você vai agora querer que seja modificado. Não vai acontecer. Então, você não pode, mesmo que no seu BINA apareça um número, e aí é pior ainda. Você imagina você combinar, e hoje não está difícil, nada que eu estou falando agora é novo. Deepfake Voice é um negócio que existe há uns 8 anos, mas que hoje um leigo consegue fazê-lo. Antes você tinha que entender de machine learning, deep learning, né? Mas hoje não, você não precisa entender nada, só de usar uma plataforma. Eu posso receber uma ligação sua, do número seu, com a sua voz, e não ser você. Perfeito. Tá na sala do cinema. E tá na sala do cinema enquanto... Perfeito. Entendeu? Então, eu tenho que fazer o caminho de volta. Sim. O cara que estudou Machine Learning e Deep Learning só fez criar a arma para o outro atirar, né? Basicamente... Cara, o cara que fez Machine Learning e Deep Learning... O cara pro mal, né? Logicamente. Né? O cara que a gente pode entrar nesse assunto que é bem interessante, mas isso nasce em 1945. Sim. Então... Da década de 40, o que a gente hoje conhece como Deep Learning, o conceito nasce na década de 40. Sim. A própria inteligência artificial não é algo sim, novo, nasce né? lá. Nasce exatamente isso. Eu até um parêntese aqui, até eu participei lá do programa lá da Verdinha, e da Rádio Verdinha, e aí eu falei, não, mas o pessoal fala muito de inteligência artificial hoje em dia, mas isso aqui não é algo de hoje, isso acontece desde a Primeira Guerra Mundial, então isso aqui já acontece há muito tempo. Agora, até tem uma confusão aí no conceito hoje em dia, que o pessoal acha que inteligência artificial é a criação daqueles avatares para postar do Instagram, né? A inteligência artificial que fez. Você pode ter um avatar e nem tá usando o conceito de IA. Porque você, assim, uma coisa é você identificação de padrões, né? Você tem identificação de padrões. IA é isso, identificação de padrão. E é importante o índice de acurácia. Se o IA acertar 100% das vezes, não é IA. Sim, é verdade. Né? A eficiência de um IA é o índice de acurácia, o quão ele acerta. Mas se for 100%, não deixou de ser IA. Sim, aí é interessantíssimo isso. Mas se você pegar lá, arquitetura de software, que a gente conhece, arquitetura de software 4 camadas, cliente-servidor, pipes and filters, mas mais antigo lá atrás é Blackboard. Tem arquitetura de software Blackboard. Você já desenvolvia softwares que consiga tomar a decisão, né? Muito parecido com a arquitetura sua também, orientada a serviço, um monte de microserviços para dividir aquele problema entre eles e você conseguir desenvolver um software que tome decisão. Isso foi evoluindo por necessidades distintas, né? Quando a gente chega no entendimento de eu preciso agora compreender uma Big Data, ciência de dados forçou que o que a gente já entendia lá atrás de Machine Learning e depois Deep Learning evoluísse por causa do volume de dados. Aumentou muito o insumo, né? Exatamente, porque se aumenta muito o insumo, então eu consigo ter uma identificação melhor de um padrão. Sim. Entendeu? Eu preciso, para a máquina aprender, eu preciso de o máximo possível de variáveis para que ele consiga identificar a diferença entre uma coisa e outra. Sim, contextos diferentes, comportamentos diferentes. Mas é fantástico. Né? Hoje em dia, por exemplo, na área de forense associada a... E é interessante de compreender o trabalho que eu faço na área de computação forense. Né? Eu tenho uma empresa disso. Mas se você imaginar forense... investigação de pornografia infantil sem utilização de IA inviabiliza. Sim, totalmente. Inviabiliza, porque você vai pegar a investigação. Um dia desse, eu peguei um HD que havia uma suspeita de que o cara era pornógrafo infantil, mas que havia também uma desconfiança que ele seria um estuprador de vulnerável, né? Então, assim, não é só um cara que apreciava a pornografia infantil, mas que ele tinha menores do seu convívio
e que provavelmente ele abusava desses menores. Então isso consegue ser mais grave ainda. Sim. E de que também havia o conceito de que ele não só armazenava, mas que também ele produzia. Produzia, compartilhava. Se ele produzia, ele Não, a desconfiança de que ele produzia e de que ele estuprava, né? E aí, ou seja, aí eu pego lá uma série de HDs desse cara e começo a analisar, eu utilizo no... O sujeito vai ter aí... se você desconfia de um pornógrafo infantil, você já sabe que, no mínimo, provavelmente ele é pornógrafo. Sim. Então você pega um HDzinho qualquer, vai ter lá 100 mil arquivos de pornografia. Sim. Não falo de infantil, mas de pornografia. É humanamente impossível você olhar uma por uma para saber o que é o que não é pornografia infantil. Então você vai lá e coloca no primeiro filtro. E aí tem softwares desenvolvidos pela Polícia Federal, tem softwares de mercado, tem vários softwares por aí que ele tem um objetivo, e eu já desenvolvi software também para isso, utilizando Deep Learning para isso, que é identificar o que é nudez e o que não é nudez. Aí você identificar o que é nudez e o que não é nudez, você tem que identificar o que é nudez que tenha aspectos infantis no meio. Então a máquina tem que entender. Máquina, eu vou te ensinar o que é criança. Criança é isso aqui, máquina. Ah, entendi o que é criança. Máquina, agora eu vou te ensinar o que é nudez. A máquina vai lá e mostra assim. Ah, isso aqui é nudez? Não, isso aqui é uma foto do deserto do Saara. É porque ele entendeu que nudez é aquele nível de cor. Sim. Na imagem. Vai ver o tom da pele, vai ver tudo. Mas não é assim. Vamos evoluir o aprendizado. Tá? É assim que acontece. Aí, dá um match que eu tenho ali uma criança e eu tenho ali pigmento de pele associado à nudez na mesma imagem. Aí eu tenho que ver. O índice de acurácia nunca vai ser 100%. Sim, mas já reduziu aí muito o seu trabalho, né? Eu vou discutir sobre o que é melhor, se é mais eficiente, falso positivo ou falso negativo. Eu prefiro mais que traga aquela imagem. Eu disse, não, é uma criança, mas ela não está nua, ela está uma foto de praia, a criança de biquíni. Não posso dizer que aquilo é pornografia infantil. Sim. Ok, normal. Vamos embora, vamos evoluindo. Então, eu prefiro que tenha mais falsos negativos do que falsos positivos, né? Assim, bem, eu tenho que avaliar aquilo. Como a suspeita era muito boa nesse caso, só para você compreender, esse caso para mim é emblemático, por quê? Eu coloquei no software, tudo que me apresentou nada era. Aí eu tinha 100 mil imagens, nesse caso específico era 56 mil imagens em um quebrado. Caramba! De pornografia. De pornografia, não falando de pornografia infantil, de pornografia. Aí, em cima disso, o software consegue me trazer ali umas 1000 imagens que são suspeitas. Uhum. Aí não, nenhuma dessas 1000 imagens deu positivo. Aí eu vou lá, recalibro o software para me trazer um range maior. Vai lá atrás 5.000 imagens. Nenhuma era pornografia infantil. Aí eu vou lá, utilizo outro software. Aí utilizo uma base da Interpol que analisa o hash de cada imagem e compara por hash. Que alguém já identificou. Aquele é pornografia infantil, tira o hash. Aí o software vai, que a gente chama de KFF, né? Ele vai bater hash de cada imagem e verificar, opa, deu positivo aqui. Mas ainda assim, nessas bases, às vezes é falso positivo. Então eu tenho que olhar. Não, realmente não é. Aí não deu positivo em nenhuma KFF. E aí foi. Teve uma hora que eu olhei imagem por imagem. Peguei toda a imagem e fui vendo imagem por imagem, que não dá nem para fazer isso diretamente no computador, né? Você tem que usar um software de perícia para isso, porque senão não roda, né? Você não consegue, se você der um asterisco.jpg no seu computador, a depender do computador, ele simplesmente nem reproduz na tela, não tem como, né? 56 mil. Né? 56 mil. Mas você usa processamento de evidências, né? Software de processamento de evidências, isso facilita ali você olhar. Eu olhei uma por uma e, de fato, não tinha. O cara era só pornógrafo, não era pornógrafo? Ele era pornógrafo, e aí o que acontece? Quem me provocou essa investigação foi a ex-esposa dele. E aí eu descobri que, na verdade, é porque ele traía muito a ex-esposa, que resultou numa separação, e que ela queria encontrar alguma coisa contra ele. Sim. E aí teve uma hora que eu não aceitava mais o dinheiro dela. Porque ele disse, não, mas agora eu acho que ele é neonazista, sei lá. Não, cara, tá bom, já foi. Não, procure outro perito. Já deu, né? Procure outro perito. Já deu. Marcos, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou aqui de inteligência artificial voltado principalmente na parte aí de investigação, né? Mas assim, eu me preocupo um pouco, digamos, com esse cabum da inteligência artificial agora que se popularizou, vamos classificar dessa forma, na construção de provas falsas.
na área do crime como um todo. Né? Acho que a gente até teve uma oportunidade de conversar aí as semanas anteriores sobre justamente isso, né? A pessoa que é acusada de algo e que não se sabe se ela é verdadeiramente culpada. Né? Mas com o avanço da inteligência artificial, isso não pode ser um problema nessa construção de provas falsas e a gente começar a ter um problema jurídico e até social aí no mundo, né? Isso não é só no Brasil. Como é que você enxerga isso? Ou o mercado do direito, o mercado judiciário, o mercado forense vai se atualizar ao ponto de conseguir identificar isso de uma forma muito eficaz? Porque, assim, falando de uma forma bem requintada, de quem faz isso de uma maneira bem requintada, é praticamente ao olho nu, ao olho e ao ouvido nu, vamos chamar assim, é muito difícil você conseguir distinguir sem corretas ferramentas, sem feeling, sem expertise, né? É assim, o deepfake, 3 pontinhos, né? Porque o que é o deepfake? É algo falso, utilizando-se aí um aprendizado profundo, né? Profundamente falso, vamos dizer assim, né? Deepfake. Deepfake ele existe há mais tempo, mas que era uma ferramenta muito restrita. Se popularizou. Essas ferramentas se popularizaram. Pela evolução da infraestrutura, porque lá no teu servidor, quando você manda produzir um deepfake, é consumido muito mais GPU do que CPU, e GPU é caro, né? A gente sabe disso. Então, as infraestruturas de nuvem evoluíram e baratearam. Sim. Então, permitiu-se prover isso como serviço. Ficaram escaláveis, né? Também. Ou seja, IA as Service. Sim, é verdade. Aí virou Deepfake as Service. Né? E aí isso faz com que a pessoa consiga produzir aquilo. E produzir com uma qualidade cada vez maior. Em 98, eu já vejo, por exemplo, um esforço que nasce de uma lei chamada, foi conhecida por muitos anos como Lei Azeredo, que era a ideia de você não é controlar a internet, porque quando você fala a palavra controlar a internet, todo mundo se desespera como se fosse uma ditadura. Morar na Coreia do Norte. Cyberditaduras, cara. Convívio social requer regras. Sim. Né? Você até tem a expressão, você consegue ter a liberdade de expressão, mas não pode confundir com libertinagem de expressão. Sim. Existem regras. Você precisa que na sociedade tenha regras para o bom convívio. Por exemplo, eu chego para você agora e digo, vou lhe matar. Cometa algum crime? Sim, existe o crime de ameaça. 15 anos atrás, o sujeito lá usando um Orkut dizia, eu vou te matar. Eu virava para o juiz e disse, meritíssimo, eis um crime de ameaça. E o juiz disse, mas isso não é crime, isso é internet. Então, eu tinha que explicar para ele que tem um ser humaninho segurando aquele teclado e aquele mouse. Sim, eu passei essa época assim. Era muito mal preparado, né, cara? Entendeu? Então, assim, eu tive que adquirir um certo conhecimento jurídico, porque era mais fácil eu, no meu conhecimento de tecnologia, entender da questão jurídica do que pegar a galera do jurídico da época e fazê-los entender que computador não é um universo paralelo. Sim. Sabe, assim, isso... Por muito tempo foi assim, né? Muito. A legislação não estava nada adaptada a isso. Aí eu digo, evoluiu tanto que alguns anos atrás eu tive que também explicar que o IP é prova circunstancial de autoria e não prova material de autoria. O que quer dizer isso? Prova material é aquela que é inquestionável. Sim. Circunstancial é aquela que não prova que você fez, mas te coloca em plenas condições de tê-lo feito. Sim. O IP é da sua máquina não quer dizer que você que estava usando a máquina. Sim. Mas provavelmente você usou. Mas entre provavelmente você usou e de fato foi você usando, existe uma necessidade de evoluir aquela produção de prova antes não é uma impressão digital, vamos chamar assim. Exatamente. É tanto que você pega o radialista famoso, o radialista Moção, um belo dia foi acusado de pornografia infantil. Sim. Aí sai em tudo que é jornal e depois aparece uma notinha em algum lugar dizendo era o irmão dele, usava a internet dele. Quase acaba a vida do cara. Então, você começa a perceber que, assim... Aí você corta para 2012. Ninguém queria a Lei Azeredo porque a Lei Azeredo falava de você ter logs. Você guardar logs de internet.
Sim. Pelo amor de Deus, ter logs de internet. Que é, caso eu precise investigar você, eu saber se possível chegar a você. Chega o 2012, a Febraban faz força lá para poder, não aguento mais perder bilhões na área de segurança, né, com sendo invadidos aqui. Então vamos criar o tal do Marco Civil da Internet, né? E aí se criou o Marco Civil da Internet e a Lei Carolina Dickmann. Sim. Que já existia esse projeto de lei, só se pegou a Carolina Dickmann, tinha sido, né, estava na notícia, então se fez aquele aquele marketing para que a sociedade engula e se empobreceu muito a Lei Azeredo, criando duas leis, onde o Marco Civil da Internet tratava da questão de guarda de logs, esse tipo de coisa, e a Lei Carolina Dickmann tratava dos primeiros tipos penais. Honra, voltado na parte digital, os né? primeiros tipos penais aí que existia, assim, é quando eu digo para finalmente 2012 só, finalmente quando eu digo justiça, existe computador. Sim. Justiça, não é uma terceira dimensão, né? Não é uma terceira Exatamente. Dimensão. Aí tem uma coisa que é... Esse histórico ele é extremamente importante porque eu tenho tanto abuso, tanta raiva a fake news, porque ela é que está retardando não só a inteligência de muitas pessoas, né? Mas principalmente a evolução da lei. Então, há alguns anos atrás, foi iniciativa de uma deputada do Rio de Janeiro, se eu não me engano, é a criação de um crime de calúnia na internet, que a pena fosse maior, 5 vezes maior do que existe. Calúnia pela internet. Aonde é que realmente, o que dizia a lei? A lei é assim, se aquela calúnia gerar morte, a pena aumenta-se 5 vezes. Porque a lei mesmo de calúnia, injúria e difamação, ela é muito branda, ninguém sai preso por isso. Só que uma calúnia, não sei se você se lembra, coisa de mais de 10 anos atrás, eu sou bem ruim de data, de uma jovem que disseram no Facebook que ela estava sequestrando crianças, uma jovem lá de São Paulo, se eu não me engano, e era mentira. Botaram a foto da moradora de uma comunidade, disseram que ela sequestrava crianças, os moradores pegaram ela, queimaram ela viva, fizeram uma coisa horrenda, então não sei o quê. E a pessoa que fez isso não é criminalizada. Sim. Aquela pessoa matou. Não com as próprias mãos, mas ela deu motivo para matar por razão de uma calúnia que foi feita. E aí algumas emissoras de TV mesmo publicaram uma mentira absurda dizendo que a lei dizia que se você fosse falar mal de político, você seria preso, porque o Ministério Público iria atrás de você. Que na verdade seria, porque a calúnia é um crime que é chamada ação pública incondicionada, condicionada à representação. Ação pública condicionada à representação. Se eu lhe caluniar, ou difamar, ou injuriar você, você tem que promover uma ação contra mim. O Ministério Público não tem nada a ver com isso. Mas se eu lhe matar, o Ministério Público vai atrás de mim. Sim. Porque é uma ação pública incondicionada à representação, o crime de homicídio, por exemplo, certo? Então passaria a ser uma calúnia que gerasse morte, uma ação pública incondicionada à representação. Então o Estado ia atrás de você. E aí disseram que se você fosse falar mal de político, isso é mentira, isso nunca esteve no projeto de lei. E obviamente o projeto de lei não andou por causa disso. Entendeu? Hoje entender por que eu estou pegando essa evolução. Entendeu-se logo em seguida que a internet é uma arma, que a partir da mentira você constrói ou destrói qualquer imagem. Com certeza. Isso já está acontecendo. A onda do cancelamento é o menor dos grandes problemas que pode acontecer. Você pegar uma moça recentemente que cometeu suicídio porque contaram uma mentira dela e ela não suportou aquilo ali. Já era uma pessoa que não estava mentalmente bem, né? E aí... Não é, assim, a questão do mentalmente bem é muito relativo, mas não é todo... Ela não conseguiu lidar com o problema. Era uma pessoa que nem nem tinha rede social, ela não curtia rede social, e disseram que ela namorava o Whindersson Nunes. Eu vi. E aí começou... Aí ela não lidou bem, não lidou bem com a situação. Um belo dia você não é uma prestadora de rede social, e no dia sim. seguinte você descobre os haters, sim. que é a parte mais horrível que existe na rede social. É cheio de juízes, né? Então não é todo mundo que suporta aquilo ali, mas não vou... de qualquer forma, o que acontece? Essas armas, elas estão sendo, no meu entendimento, defendidas principalmente porque isso na política já se entendeu, isso não é só o Brasil, em outros países, não nasceu isso no Brasil, nasceu como uma poderosa arma de construir um fato em cima da opinião pública.
Perceba que não nasce disso. A onda de cancelamento e tal, as mentiras, isso é mais antigo. Sim. Porque em rede social tem tudo uma dimensão muito maior. Então eu já consigo, vamos lá, eu já consigo pagar as principais redes sociais para patrocinar meu post, aparecer para todo mundo, se eu tiver dinheiro. Então já não é mais democrático a internet como era antigamente. Sim. Né? Você consegue aparecer muito mais. Eu sou romântico com relação à internet, né? Você pegar o Justin Bieber, que não é um cantor que eu aprecie, né? Não quer dizer que eu aprecie, mas eu acho fantástico quando é um menino, um moleque, que um belo dia vai lá no YouTube, grava um vídeo e no dia seguinte ele vira um mega popstar. Sim. Isso é fantástico, isso é a internet, isso é a democracia da internet. Sim. Hoje em dia, você consegue fazer a mesma coisa, porque o pessoal entendeu que eu posso usar a internet para comprar seguidores e parecer que eu tenho milhões de seguidores, tudo comprado. Eu posso construir uma empresa cibernética com todas as características de uma empresa confiável e não ser. Sim. Eu vou lá e pago o patrocínio daquela postagem. Não precisa ser bom, tá só aparecendo. Exatamente. E aí com isso, já outra coisa também que se criou é uma pirâmide disso. Por quê? Porque você já paga aqueles influencers que também já repostam aquele conteúdo, que repostam para outros que já têm. Isso é uma engenharia social também. Sim. Porque você tem aquela pessoa que é o digital influencer, é um influenciador. Então ele pega aquele conteúdo que ele sabe que é um conteúdo mentiroso e ele já repassa para outros que já confiam naquele, que repassam para outros e vira uma pirâmide de mentira. Sim. Entendeu? E aí você pega todo esse pessoal e entrega para eles uma arma. Qual é a arma? Uma arma que já existia antes, mas que agora está mais fácil, que é o deepfake. Sim. Então, as próximas eleições, principalmente... Eu ia falar isso agora. Vai ser o pior de todos que já vivemos em toda a nossa existência. Eu ia falar eu ia te fazer uma pergunta agora de como você enxerga que serão ali os órgãos reguladores no meio dessa guerra, que eu acho que vai ser bem difícil essa próxima eleição aí agora, porque vamos ver coisas horríveis no sentido de claramente tem coisa que não tem o menor sentido, né? Tem coisa que não tem o menor sentido. E assim, acho que vai ser alguns até motivo de dar risada, porque vão ser tão mal feitos, né? Que acho que até motivo de risada alguns serão. Mas o entorno, no sentido de mentira, de todos os lados possíveis, né? No meio da política ali, eu acho que vai ser muito ruim, né? E não está ninguém preparado, né, Marcos? É complicado, né? Nós conhecemos pessoas em comuns que nós tínhamos a crença que eles eram minimamente inteligentes. Sim. Até começarem a postar fake news. Vamos virar a Coreia do Norte. Não. Até postar fake news em grupo de WhatsApp, que eles não são... Eles não têm um mínimo de cuidado. Sim. Tipo assim... Dá a impressão que o cara nem vê, né? Nem lê, né? Teve um dia desse que eu fiquei... Foi um ápice que eu fiquei com muita raiva. Assim, vazou um áudio do ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu vi. Velho, quando eu fui botar o áudio, era um cara fanhoso, velho. Não era nem deepfake voice. Mas era um cara fanhoso tentando imitar a voz. Velho, o bicho era muito óbvio. Era muito e um óbvio, cara que eu até então entendia que era minimamente inteligente... Tava lá divulgando. Então, aí eu penso em outra coisa. Ou o cara tá muito doutrinado, ao passo de que a inteligência dele tá indo de ralo abaixo. Ou é o cara que sabe que é mentira, mas ele é um pateta patriota, onde ele acha que não tem problema divulgar mentiras, porque os meios justificam os fins, né? Porque existe isso. Ou é um cara que realmente tem interesse particular, né? Ou acha que tem algum interesse particular porque alguém também mentiu para ele dizendo que aquilo ali é interessante, que ele assim o faça, e ele não que ele está realmente disseminando e cometendo um crime para com as demais pessoas. Eu sempre trabalhei muito no combate à divulgação da intimidade sem autorização, né? O que antigamente era difamação. Então você tinha uma foto íntima de uma mulher, você colocava na internet, mandava para alguém. Isso era um crime e entrava como difamação.
eu consegui colaborar, né, um pouco com a criação da alteração da Lei Maria da Penha, artigo 7º, onde coloca uma das formas de violência contra a mulher, a divulgação da intimidade dela, e a criação do tipo penal ali, no artigo 218C do Código Penal, onde dá até 6 anos e meio de cadeia você divulgar aquela intimidade. Então, assim, temos um tipo penal para isso que foi criado ali, foi o projeto de lei Rose Leonel. Então a gente colaborou com a Rose Leonel é da ONG Marias da Internet, e a PECOF, ela participa disso, onde filantropicamente ajuda as mulheres que têm a sua intimidade divulgada, a gente vai lá, ajuda a retirar do ar, ajuda a investigar sem nenhum custo, isso é uma coisa que a gente faz. A PECOF faz. Então, perceba, quando você recebe aquela foto íntima de uma mulher e você repassa ela, você cometeu o mesmo crime. Sim. Armazenar também, né? Não. Armazenar só o crime de armazenamento de pornografia infantil. Sim. O de pornografia Sim, infantil. sim. Se eu recebo e armazeno, existe o crime de armazenamento. Né? Mas eu recebo a nudez de uma mulher, né, sem a autorização da mesma, eu não cometo nenhum crime em armazenar. Eu cometo em repassar. Sim. Eu cometo o mesmo crime que alguém primeiro que enviou. Sim. Entendeu? E aí, quando a gente chega na história do fake news, a gente tem que entender que isso está gerando um mal à humanidade muito grande. Por exemplo, o nosso amigo que vive todo dia postando mentira, no dia que ele postar a verdade, não tem mais como acreditar. Sim. Então, ele mesmo está se prejudicando sem ele entender. Sim. Né? Você está gerando ódio na sociedade, você está influenciando, você está tirando um debate que era para ser saudável, político, de cada um apresentando o que promete fazer enquanto eleito. Você tira essa discussão para ali, para uma discussão que é mentirosa, onde muitas vezes alguém foi visto falando isso, aquilo. E os políticos entenderam já, muitos deles, que não tem como trabalhar sem usar a internet junto. Uhum. Entendeu? Não Sim. tem. A internet virou uma arma. Virou uma arma. Virou uma arma. E viraliza muito mais alguém falando mal do que alguém falando bem. Sim, a notícia ruim sempre vem mais. Exatamente. Então, se não frear isso, eu visualizo coisas cada vez piores. Estamos num caminho, no mínimo, perigoso, né? Isso. No mínimo Então, perigoso. perceba, aquele vídeo, né, aquele vídeo que é divulgado na internet, ou aquela áudio divulgado na internet, aquilo ele serve apenas como uma arma contra a imagem daquela pessoa. Papai dizia, porrada dada e palavra dita, nem Deus tira, né? Depois que você manchou a imagem daquela pessoa, aquela imagem não volta ao normal. Não importa quem for. Sempre vai deixar dúvida, mesmo que... Né? Sempre. E, na verdade, sempre vai existir a certeza de muitos, porque chega a ela a mentira, mas não chega a verdade depois. Exato. Você usou o caso do Moção, e eu vivenciei isso uma vez. O Moção, aquele lá. Eu falei, não, cara, calma, já saiu, mas a pessoa só... Não, e se o cara divulga isso num grupo de WhatsApp, quer dizer, ele atinge 100 pessoas. 30 não acreditam, então tem 70 ali que talvez vão votar no cara. Mas ele lembra que é árvore, né? É um PA, progressão aritmética aí. O primeiro nível são 70, né? Exatamente. Aí você pega isso e vai, e o alcance daquele é absurdo. Sim. Né? As primeiras 100 pessoas chegam em bilhões no dia seguinte. É fácil isso, entendeu? Sim. Aí, quando aquele vídeo ou aquele áudio tem que ser trazido como prova é outra coisa. O conceito de prova é completamente diferente. A prova, ela advém de um vestígio. O vestígio é um material bruto coletado em um local específico. Então, existe um local. Nesse local tem que haver uma metodologia de coleta. Esta coleta advém de um vestígio, que é um material bruto, que, quando analisado, vira evidência, que, num contexto, vira prova, que finalmente vira indício, que é o suficiente para indiciar alguém que vai ser ou não provado. Por exemplo, são conceitos forense, né? Forense vem de fórum, que é linguagem jurídica. E quando um nerd da informática tem que aprender a área do direito para poder fazer computação forense. É isso, né? Uma prova que advém de um vestígio, aquele vestígio ele tem que ter 3 coisas. Ele tem que ter integralidade, tem que estar completo, né?
ele tem que ter integridade, ou seja, que não tenha havido alteração ou adulteração do estado da coisa em posterior à coleta. E ele tem que ter origem. Origem. Então, se eu tenho um áudio ou um vídeo e eu não tenho origem, eu não posso considerar aquilo vestígio. Eu não posso considerar aquilo prova. Se eu não consigo considerar aquilo vestígio, eu não posso considerar aquilo evidência, eu não posso considerar prova. Nós também vivemos nos últimos anos casos em que a justiça brasileira falou publicamente não tem prova, mas tem convicção. Sim. Isso, em um país com pessoas minimamente instruídas, iria às ruas para se revoltar com isso. Como é que você diz que não tem prova, mas não tem convicção? Não tem... Baseado na fé, né? Não, eu não tenho prova, mas tenho convicção. Sim. Velho, baseado, se eu não tenho prova, mas tenho convicção, então qualquer pessoa nesse mundo pode ser presa. Claro. Claro. Sim. É um precedente horrível, né? Absurdo. E ninguém falou nada, todo mundo achou tranquilo, não tenho prova, mas tenho convicção. Não falou nada demais, cara. Isso é o estado pior da ditadura. Sim. Tem muita ditadura que não tem capacidade de falar isso. Sim, com certeza. Né? Aí eu remeto à Idade Média, os reis, que não tinham prova, mas tinham convicção. Sim, o cara é culpado e... ele é culpado. Às vezes ainda diz que Deus mandou, Deus falou comigo e... Ele terceiriza ainda. Ele terceiriza, então pode dar culpa em Deus desculpa ainda. aí, chapa. Eu até entendo você. Deus mandou, né? Isso aí. Pessoal, primeiramente, vamos tentar dar um jeito aqui de... A do meio? Dá 2 segundos aqui e vou falar, tá? Pode ir? Pessoal, estamos finalizando aqui o nosso 20º episódio do CIOcast. A gente vai tentar entender como é que a gente faz um diploma para quem assistiu, porque foi uma aula aqui que o Marcos deu aqui de computação forense, de engenharia social. Falamos de muita coisa aqui, muito interessante o episódio, muito importante aí o conteúdo. Queria agradecer você que assistiu até o fim do episódio, né? Tem uma turminha que está assistindo só o começo do episódio, a gente está monitorando aí. Obrigado por ter assistido aqui o conteúdo do CIOcast. Queria agradecer aqui ao Johnny pela presença, pela primeira presença aqui no nosso episódio. Muito obrigado, Johnny, pela presença. Queria agradecer também ao Marcos. Marcos, obrigado aí mais uma vez por ter aceito aí o nosso convite. Foi muito bom, uma hora foi muito pouco, inclusive. Mais uma vez aqui repetindo, a gente está acertando tanto nos convidados que toda vida a gente fica com o sentimento, cara, tem que gravar outro episódio com esse cara, porque foi muito pouco tempo ali, né, para tanto conteúdo, né, mas foi um conteúdo muito denso, gostei bastante e obrigado, foi muito bom aí a gravação, muito obrigado aí por ter compartilhado aqui nosso programa aqui de compartilhamento de conhecimento, né? Não, obrigado pelo convite e assim, tem muito pano para manga, né, são vários assuntos correlatos aí. O nosso trabalho em termos de computação forense hoje em dia, como empresa particular, a gente é contratado pelas empresas, contratado pela acusação, ou pela defesa, ou pelo Ministério Público, ou pela polícia, ou pela justiça, né, a nomeação de perito judicial, exatamente para a gente poder contribuir com a verdade. Veritas asseverare é o tema, é a base do que é a PECOF. A gente tem que tentar encontrar ou equalizar trazer a verdade. Para isso é importante o contraditório, para isso é importante uma produção de prova técnica na hora que você acusa alguém. E você, principalmente você que gosta de divulgar, seja lá o que for, e que aquilo ali mancha a imagem de alguém, faça o trabalho mínimo, de procurar minimamente a veracidade daquilo. Porque não adianta depois você cometer um crime, porque é crime sim, injúria, calúnia, difamação, é crime. Aí você não pode dizer que você fez isso sem intenção de fazê-lo. Então, todo mundo tem uma obrigação de trazer um pouco de veritas asseverare nessa internet antes que a gente pereça. Não é mais a terceira dimensão, né? É o mundo real, né? É o mundo real. É isso aí. Pessoal, obrigado aí. A gente vai colocar todas as redes sociais do Marcos na descrição do episódio. Vamos colocar o perfil do LinkedIn, do Instagram. Segue lá o Marcos, segue a MM Forense, segue a PECOF também. Vai estar na descrição do episódio todos os links aí das redes sociais, juntamente com os contatos do Marcos, tá bom? Obrigado e até o próximo episódio.